jamais aprenderá. Graças a comigo pagar todo o mal que fiz a cada um. Sou que fiz a cada um. Só amor compartilhar, perdão foi ponto final de um passado de rua, sem só amor compartilhar, perdão foi ponto final de um passado de rua. Boa noite a todos que estão aí chegando no Grupo da Paz. Nós ouvimos aí o BEI, Força Comum, para abrir a nossa noite. Já está aqui, vamos trazer a Núbia Bolatti para conversar um pouquinho com a gente. Núbia, boa noite, seja bem-vinda, Núbia. Boa noite, Damião. Que alegria estar aqui, um prazer imenso, viu? Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Que bom, Núbia. A Núbia já esteve presencialmente com a gente lá no Grupo da Paz, mas até a nível para quem está chegando, para quem vai estar acompanhando todo esse trabalho da Núbia, hoje a gente está falando do aniversário de Kardec. A Núbia, conta para a gente, Núbia, lá no GBEM, que é o Grupo Espírita Bezerra de Menezes em Guarulhos, você dá aula também, né, da doutrina espírita. Conta para quem está chegando aqui no Grupo da Paz um pouquinho, porque eu só apresentar para vocês a Núbia. A Núbia, ela faz o pronto atendimento na Rádio Boa Nova de sexta-feira, ao lado do Farid. E o pronto atendimento, para vocês terem então uma ideia, é tipo um pinga-fogo, né, da época do Chico. As pessoas ligam, perguntam ao vivo e a Núbia com o Farid tem que responder papum, sobre a doutrina espírita para conversar com todo mundo. E agora, de quinta-feira, de manhã, a Núbia também está sendo comentarista do Manhã Boa Nova, participando também em outras programações, mas de fixo tem esses dois, né, que a Núbia apresenta na rádio. E aí eu estava perguntando, né, e fora isso, no GBEM, você também dá aula de doutrina, conta um pouquinho. Lá é livro dos médiuns que você dá para as pessoas? Conta para a gente. Olha, eu já dei aula do Livro dos Médiuns, mas a gente, de certa forma, se reveza ali, né? Para que os alunos não fiquem só com um instrutor, né? Um dirigente de curso.
Este ano estou com o segundo ano, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, a gente está estudando este ano Livro dos Espíritos. Então, tá vendo? Essa é um pouco da Núbia, que a gente vai estar com ela essa noite. Vou pedir, então, para você, Núbia, fazer a prece de abertura, né? E já seguir, então, nesse aniversário do Kardec. Você já faz a prece, eu já deixo você aqui, né? E depois da prece você já segue com a palestra. É você, Núbia Polatti. Obrigada, José Damião. Reforço que para mim é um prazer estar aqui com vocês, essa casa que já me acolheu presencialmente e hoje virtualmente. Eu convido nossos amigos a se unirem em uma prece. Convido vocês a relaxarem, respirar calma e profundamente, sentindo a presença do nosso mentor amigo a nos inspirar. Convido todos a nos unirmos em uma vibração de amor e que essa vibração chegue até os lares daqueles que amamos, chegue aos lares dos nossos amigos e, principalmente, que essa vibração de amor chegue até o lar dos nossos desafetos, para que assim possamos nos ligarmos em amor e deixarmos de lado toda a mágoa, o rancor, para que possamos nos tornarmos dignos de sermos chamados de espíritas e de cristãos. Que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva, que Deus nos abençoe. Damião, vamos começar falando hoje. Hoje é aniversário de Kardec, faria 216 anos. Ele nasce lá em Lyon, na França, 1804 é a data. Ele nasce como Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não sei se a minha pronúncia em francês está correta, mas ele era conhecido como Rivail. E ele nasce numa família rica. Os pais eram cultos, o que já foi providencial, né? Como a gente sabe, todos nós nos preparamos lá na erraticidade para a missão que iremos encarar aqui neste planeta, né? É óbvio que quando eu falo missão, todos nós temos as nossas missões, mas alguns espíritos têm uma missão bem mais grandiosa, né? E a de Kardec foi de nos trazer a codificação espírita. E para isso ele se prepara durante muito tempo lá na erraticidade, né? Ele foi discípulo de Pestalozzi, né? Um grande pedagogo, e com quem ele aprendeu muito, com quem ele se desenvolveu. Quando ele se prepara lá na erraticidade, ele já se prepara para nascer em uma família abastada financeiramente para que pudesse lhe prover de recursos financeiros para o desenvolvimento do intelecto. Se a gente for lá na escala espírita e analisarmos o perfil de Kardec, ele era um espírito superior de intelectualidade bem desenvolvida, né? E ele reencarna em uma família que lhe propicia ainda mais esse desenvolvimento. Para se ter uma ideia, Kardec falava fluentemente 6 idiomas. Ele estudou medicina, ele teve, assim, muitos diplomas, né, que viria a lhe dar credibilidade como um cientista, né? Ele era autor de livros pedagógicos. Quando ele toma conhecimento das mesas girantes, era uma brincadeira de salão, como se falava, né? Era fútil. Então, as pessoas perguntavam, e aí, Kardec, você já foi lá ver as mesas girantes? Ele falava, não, isso daí é bobeira, né? Eu não posso perder tempo. Só que pessoas renomadas, outros cientistas como ele, começaram a falar, Kardec, o negócio ali é sério. E daí Kardec decide ir conhecer as mesas girantes
simplesmente com um olhar de cientista que ele era. E ele percebe que por trás das respostas que supostamente a mesa dava, ele falou, existe um princípio inteligente. E se existe um princípio inteligente, não há de ser a mesa. Existe algo além. E daí ele começou, como cientista, a tentar desvendar o mistério, né? E ele, a princípio, ele pensa que a mesa responde por conta de força magnética, que estava muito em voga entre os cientistas, o estudo do magnetismo, o magnetismo humano. Ele tinha contato com Mesmer, com Frontier, que lhe falava de assuntos da força magnética que o ser humano possuía. Então, ele, a princípio, atribuía a força magnética, mas ele não descartava, principalmente, atribuía a fraude, né? E é o que Kardec foi considerado por Camille Flammarion como o bom senso encarnado. E é isso que nós espíritas prezamos. Nós precisamos encarar de forma racional, a fé raciocinada. Ele dizia, inclusive, que se a ciência não conseguisse provar, descarte, né? E a gente está esperando pelo desenvolvimento da ciência para se provar muitos dos fenômenos que o Espiritismo já comprova. E ele atribuía ou fraude ou uma força magnética. Ele excluía fantasma, que é o que se dizia na época, né? Olha, são fantasmas que respondem as questões que eram perguntadas à mesa. Ele tinha uma outra teoria, podia ser uma hipnose coletiva, podia ser um sugestionamento mental, que todos, chamava-se até de histeria, né? De que as pessoas queriam tanto produzir o fenômeno que ele produzia, mas não era verdadeiro, né? Kardec custou a chegar a uma resposta de que tinha um princípio inteligente, e foi só se lançando ao estudo que ele chegou à conclusão que tinha, sim, né, um princípio inteligente. Ele, para vocês terem uma ideia, Kardec já tinha 53 anos quando ele começa a desenvolver a codificação espírita. E então, para separar do pedagogo, que já tinha muitos livros lançados, ele adota o pseudônimo de Allan Kardec. E agora não vamos mais falar de Rivail, né? Vamos falar de Allan Kardec, porque ele procede desta forma, porque ele não queria misturar, né, a parte científica com uma parte que, a princípio, ele ainda, e o que é muito bom, ele ainda era muito cético, né? Ele precisava se convencer daquilo, e para isso ele se utilizava uma curiosidade. Kardec não era o médium, né? Não era ele que fazia a psicofonia, ele se utilizava de vários médiums. E Kardec, muito esperto, com o método científico, ele fazia a mesma pergunta para vários médiums, e as respostas eram idênticas, o que provava que era um fenômeno que não fazia parte nem de fraude, nem de uma histeria coletiva, tampouco do magnetismo. Existia um princípio inteligente. Ele se tornou, inclusive, perseguido, o que, de certa forma, ajudou o Espiritismo. Quando os livros dele, o Livro dos Espíritos, foi recolhido e queimado em praça pública, chamou a atenção do mundo para o fenômeno, chamou a atenção do mundo. O que será que contém
nos livros da codificação espírita que causou medo, né? Medo de que aquilo reverberasse, que aquilo se expandisse. E, dessa forma, tornou-se mais forte o desenvolvimento do Espiritismo. Em 18 de abril de 1857, ele publica o primeiro livro dos Espíritos, dando início, assim, à codificação. A codificação, quando eu falo a codificação, eu estou citando os 5 livros que Kardec trouxe, né? O Livro dos Espíritos, posteriormente Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno e depois a Gênese. Um complementa o outro, sempre trazidos por espíritos de elevada grandeza, né? Essa comunicação era sempre por espíritos. Kardec passava pelo crivo da razão, ele não se deixava levar por espíritos levianos. Ele estava fundado em o Livro dos Espíritos, mais especificamente, em vários porquês, né? É interessante, algumas pessoas dizem, o Damião me apresentou como dirigente de cursos, né? E as pessoas falam, estudar Livro dos Espíritos é muito chato. Como chato? O Livro dos Espíritos, ele explica os porquês da vida, né? Porque uma pessoa nasce rica e a outra pobre? Porque uma tem tanta saúde e a outra não? Por quê? Por quê? E um dos porquês que eu gostaria de conversar com vocês é sobre ideias inatas. Eu vou começar chamando a atenção de vocês. Vou contar uma historinha, hipotética, é claro. Qualquer coincidência com a vida real é mera coincidência. Vamos supor, você decide que vai estudar música. E daí você começa lá, o ano inteirinho você se dedica ao estudo de tocar piano. É só um exemplo. Você estuda método Pozzoli, você tem aula 2 vezes por semana, você se dedica, você estuda, você faz o teu máximo. Daí chega no final do ano, você reúne a tua família e fala, vou tocar uma música para vocês. Só uma, tá? Porque eu estou estudando há pouco tempo, só 1 ano, né? Então, eu vou tocar Noite Feliz. Eu começo a tocar, cometo alguns erros, algumas coisas não saem do jeito que eu planejei, e eu estudei 1 ano inteiro para tocar Noite Feliz na noite de Natal. E assim que eu termino, o meu sobrinho de 10 anos, aquele que nem é tão privilegiado intelectualmente, sabe aquele que tira notas baixas na escola? Então, ele fala, então, tia, deixa eu tocar. E daí ele nunca tinha visto um piano ali de pertinho. Ele senta e fala, tia, vê se está certo. E ele toca Noite Feliz de primeira. Ele nunca estudou música. E daí, você fica morrendo de vontade de dar uns petelecos no moleque, mas você fala, meu, o vexame vai ser maior se eu fizer isso, né? Como é que esse menino de 10 anos senta no piano e toca? Eu estou estudando há 1 ano e não consigo tocar direito. Por que será? Já sei que burra eu não sou. E ele também não é super intelectualizado, ele não teria essa capacidade. Como isso é possível? O Livro dos Espíritos explica, o Livro dos Espíritos, ele explica as ideias inatas, está lá no Livro dos Espíritos, no livro 2º, capítulo 14, Pluralidade das Existências. Já entendeu por onde eu estou indo, né? A pluralidade das existências. Vamos recorrer ao dicionário. Inato, estamos falando de ideias inatas. Segundo o dicionário, inato é aquele que já nasce, é desde o nascimento. Então, as ideias inatas já nasci
daquela forma, né? Para o Espiritismo, são lembranças. São lembranças de experiências que eu já adquiri em encarnações anteriores. Está conseguindo fazer o link entre eu e o meu sobrinho? O que aconteceu? Por que eu me dediquei muito? E estou engatinhando ainda em matéria de música. E chega uma pessoa que nunca teve contato com música, mais jovem, e desenvolve brilhantemente, porque provavelmente já teve contato em outras encarnações. Daí eu vou, de certa forma, para uma parte teórica que diz no Livro dos Espíritos sobre as ideias inatas. Diz que elas podem ser específicas. Específicas o que seria? No caso da música, no caso da matemática, não tem aquele na família. Um dos irmãos é gênio em matemática, o outro só estuda para a prova, decora e depois não compreendeu a matéria, né? Simplesmente foi feito. Tem a parte de vocação, que é, por exemplo, algumas pessoas têm vocação para ensinar, outras pessoas, estou dando só um exemplo, né? Tem vocação para cuidar de pessoas. Não tem? Você não conhece aquele amigo que fala, nossa, queria ser como você cuida das pessoas. Eu tento, mas eu não sei fazer. Tem também os traços de personalidade. Lembrando, a gente está falando de ideias inatas, e traço de personalidade faz parte de ideias inatas. Então, algumas pessoas nascem com uma agressividade. E daí você fala, poxa, nasceu de pais tão amorosos, tão dóceis, como é possível ser agressivo? Paciência. Por exemplo, eu me considero uma pessoa relativamente paciente, só que não foi exercitando só nesta encarnação. Eu venho há várias encarnações exercitando, né? Na próxima encarnação estarei ainda melhor, se assim eu desejar, né? A gente desenvolve. São ideias inatas que eu posso e devo desenvolver. Então, recapitulando aí essa parte teórica que acaba sendo a parte que as pessoas falam, ah, mas é chato. Não é. O Livro dos Espíritos está te explicando os porquês da vida. Tipos de ideia inata: habilidades, vocação e personalidade. As ideias inatas, existe uma tendência delas se manifestarem fortemente até os 7 anos de idade, porque é quando o espírito ainda tem aquela facilidade de lidar com o passado dela, e o passado, estou dizendo, de outra encarnação, de quando esteve ali na erraticidade, porque na erraticidade a gente se desenvolve também. Eu posso aprender, eu posso estudar muito na erraticidade, e quando eu reencarno, eu já reencarno. Núbia, mas a gente esquece quando reencarna. Não, faz parte das ideias inatas, está ali dentro do teu arquivo mental. Quando você buscá-lo, vai ser fácil para que você desenvolva a habilidade que você quer. E todos nós temos ideias inatas. As pessoas costumam dizer, nossa, você tem o dom para uma determinada coisa. Não é dom, é trabalho, é dedicação, que todos nós temos. Deus, pensa, a fé raciocinada, o bom senso de Kardec. Deus seria justo se ele me desse o dom, sei lá, de cantar, e não desse para você o mesmo dom? Que Deus injusto seria esse? Não,
Se eu tivesse, eu não tenho, o dom de cantar, seria através do meu trabalho, seria através do meu esforço, seria através da dedicação que eu venho de encarnação em encarnação aprimorando. Daí você fala, poxa, mas eu tenho um conhecido, ele é bom em música, ele é bom em conversa social, ele se desenvolve bem em todas as áreas. Por que será? Simples, é porque ele é um espírito mais antigo. Ele já viveu mais experiências, ele já veio trabalhando em questões que eu ainda estou começando. Sabe aquele amigo que você fala assim, vamos estudar mandarim? Ele começa, ele se desenvolve mais do que você. Vamos estudar música? Ele se desenvolve mais do que você. Não quer dizer que você seja intelectualmente inferior a ele. Não se trata disso. Somos dotados da mesma inteligência. Deus nos proveu de inteligência de forma igual. Fomos criados simples e ignorantes, mas alguns foram criados antes. Deus cria o tempo inteiro, né? Deus nunca parou a sua obra. Então, se ele é mais antigo, é natural que ele tenha mais habilidades, mais dons. Será que dom ainda é a palavra certa para isso? Não. A gente é espírita, a gente está entendendo que, através do Livro dos Espíritos, eu posso desenvolver, né? Então, eu não nasci. O Ideias Inatas não é simples assim. Nasci nessa encarnação e Deus me deu o dom da palavra. Não, eu venho trabalhando, né? Reforço a ideia de que lá na erraticidade eu também estava trabalhando, eu também estava aprendendo, desenvolvendo, né? Lembrando que o Deus justo que o Espiritismo professa, se ele é justo, ele dá oportunidade igual a todos os seus filhos. Só que tem sempre aquele filho que deixa para depois. Tudo bem, não tem problema. Daí você só não vai reclamar do teu irmãozinho que está evoluindo um pouco mais rápido que você. A soma das existências que eu já vivi constitui o eu atual. Então, tudo. Paciência. Lembra que eu falei, eu vou falar um pouquinho de teoria. As vocações, as habilidades, tudo fazem parte de uma construção de quem eu sou hoje. Por isso que a gente, às vezes, pensa, como é que ele consegue e eu não consigo? Porque ele tentou mais vezes do que você. Mas lembrando, vamos pegar aquele exemplozinho hipotético que eu dei no começo. Se o meu sobrinho toca Noite Feliz sem ter tido contato com a música, e eu venho estudando e estou tentando tocar Noite Feliz, não é porque ele é melhor do que eu. Não é porque meu mundo acabou, né? Eu não consegui. Não, é porque eu estou há pouco tempo tentando. Isso prova a reencarnação. Isso mostra que as sucessivas encarnações te dão uma bagagem para ser quem você é nesta encarnação. A ideia inata, ela pode ser a lembrança de um compromisso assumido. Vou te dar um exemplo. Por que é que algumas pessoas... É só um exemplo. Por que é que algumas pessoas gostam de cuidar de crianças? Do nada ela fala assim, eu gostaria tanto de ser voluntária em um orfanato. E daí você pensa, nossa, eu não tenho paciência com criança. Por que será que ela gosta de criança? Muito provavelmente são compromissos assumidos,
Sabe aquela coisa que você fala, nossa, eu preciso muito, eu quero muito ajudar crianças. Será, né? É tudo hipotético. Será que lá num passado distante, em outra encarnação, será que eu lidava mal com crianças? Será que eu não fazia mal às crianças? Será? E daí eu assumi um compromisso. Eu falei, ok, na próxima encarnação eu vou me preparar, né? Lá na erraticidade eu me preparo para reencarnar e fazer um trabalho com crianças, né? Por que algumas pessoas têm assim, aquele instinto? Por exemplo, nossa, quando eu crescer eu quero ser bombeiro. E ninguém tira aquilo da criança. Fala, não, mas bombeiro? Ah, que vai ser advogado. Advogado ganha mais, né? Você não tira isso se fizer parte da ideia inata daquele espírito. É uma criança só em corpo, né? Ele trouxe isso da programação reencarnatória dela. Por exemplo, olha, eu em uma outra encarnação, eu fui um espírito incendiário. Daí nessa, eu me proponho a vir como bombeiro. Eu estou dando exemplinho bobinho, mas é que para ficar bem claro. Então, pensa em você. Pensa na tua situação. Pensa na situação dos teus filhos, quando o teu filho te fala, olha, mãe, não, eu não quero fazer medicina. Medicina dá um certo status, né? Não quero. Eu quero ser biólogo marinho. Aí você fala, filho, isso não dá dinheiro. Mas não é o propósito de vida dele. Não é a programação reencarnatória que ele fez. Nada vai tirar isso da cabeça dele. Ele pode até, para te satisfazer, fazer medicina e odiar a profissão. Então, pensa nisso, nas tuas ideias, o teu instinto. Instinto é aquilo que está dentro de nós, né? Nós nascemos com instinto. De repente, o teu instinto te guia naquela direção, você teima em mudar, mas faz parte da tua ideia inata. Você está fugindo de uma responsabilidade que você pode ter assumido num passado. Para a evolução do espírito, é necessário desenvolver habilidades diferentes. O que eu estou querendo dizer? Aquilo que tu tens mais dificuldade, você tem que insistir. Porque senão você vai ficar só fazendo a mesma coisa. O resto da tua vida, presta atenção, quando eu falei o resto da tua vida, eu não estou falando o resto da tua encarnação, não. Não é da tua encarnação. Eu estou falando do resto da tua vida para sempre, né? O espírito é imortal. Então, você tem que desenvolver novas habilidades e aprimorar as que você já tem. Se você, eu comentei, eu me considero paciente, eu tenho que aprimorar. Não está bom, não está no ponto ideal. Se eu acho que eu tenho uma determinada habilidade, eu tenho que aprimorar. Eu tenho que desenvolver novas habilidades. E eu tenho obrigação de domar as minhas más tendências. Eu tenho que educar aquilo que existe de mal em mim. Então, aprimorar o que está bom, desenvolver novas habilidades e educar habilidades que não são boas. Para quê? Evolução espiritual, que é a nossa meta. É a meta de todos os espíritos encarnados. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que pergunta: qual a finalidade da encarnação? Resumo a resposta em uma palavra: progredir. Qual a finalidade da encarnação? Progredir. Você vai ter que desenvolver novas habilidades, aprimorar habilidades que você já tem e domar as más tendências. Lembrando que um conhecimento adquirido, conhecimento moral e conhecimento intelectual, ele não se perde. Nunca.
você adquire, ele faz parte do teu espírito. A partir de agora é teu. Você desenvolveu intelectualmente, em outra encarnação, você pode até fazer a opção de, olha, eu quero ser analfabeto, porque isso domaria moralmente o meu orgulho. Posso fazer essa escolha. Só que a tua intelectualidade continua ali. Você pode ser um analfabeto com a intelectualidade desenvolvida, porque faz parte da construção do teu espírito, né? Teu espírito não nasceu nesta encarnação. A gente vem de encarnação em encarnação, chegamos aqui. Então, que fique muito claro, eu não perco nenhum conhecimento intelectual adquirido, tampouco moral. Eu posso, em uma outra encarnação, escolher como prova nascer em uma família que tem uma vida duvidosa, nascer em uma família de bandido. Eu não vou perder o meu moral, não perco o intelecto que eu adquiri. Faz parte só de uma prova, talvez até seja uma expiação. Sem as ideias inatas, das quais estamos falando, a gente teria que começar do zero toda encarnação. Ah, que chato, hein? Então, para que eu vou me dedicar? Se daqui a pouco eu vou morrer, entre aspas, e vou começar do zero. Deus não seria injusto, Ele não faria isso comigo. Me dediquei tanto estudando, aprendi a ler, aprendi a escrever, tentei ser uma pessoa moral, me desenvolvi moralmente, aprimorei, domei más tendências, depois eu começo do zero? De forma nenhuma, isso não seria justo. Todas essas informações estão lá no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, Ideias Inatas. Uma faculdade no sentido de conhecimento, ela pode ficar adormecida por um tempo, se eu não for utilizá-la nessa encarnação. Vou explicar através de um exemplo. Eu, em outra encarnação, eu era holandesa. Estou sendo dramática, né? Pegando uma língua difícil de se falar. Nesta encarnação, eu encarnei no Brasil. E eu não vou usar holandês. Poxa vida, perdi, né? Aprendi holandês lá na outra encarnação, Kardec falava holandês. E para que se eu não vou usar? Reencarnei no Brasil, ninguém fala holandês por aqui, né? Perdi? Não. Ela está adormecida em uma... Assim que eu precisar desta informação, eu acesso o meu arquivo mental. Pode ser nessa encarnação, pode ser na próxima, pode ser 10 encarnações para frente. Quando eu acessar o meu arquivo mental, será fácil eu falar holandês, porque eu já tenho gravado no meu espírito. A cada existência, o ponto da partida de um espírito é aquele que você deixou na encarnação passada, somada ao teu aprimoramento na erraticidade. Então, quando eu desencarno, eu levo comigo tudo o que eu aprendi nesta encarnação. E lá na erraticidade não se perdeu. Pelo contrário, lá eu me lembrei de encarnações anteriores e adicionei. E lá, através do meu trabalho, porque lá eu vou ter que trabalhar, viu? Você que está aí achando que morreu, descansou, esquece, tá? Lá você vai trabalhar, lá você vai estudar, se assim você o desejar, porque a gente progride, né? E a gente quer progredir, por mais que a gente fale, tá bom onde eu cheguei, não tá bom. Você pode sempre mais, você deve se aprimorar cada vez mais. Para quê? Para que você seja feliz. Por enquanto, nós somos tão pequenininhos que a gente ainda tem o hábito de colocar a felicidade em matéria, né?
Eu fico feliz quando eu troco de carro, eu fico feliz quando eu compro uma casa. Está errado? Não, não está, né? Porque eu estou neste planeta que ainda é de prova e expiação e está muito ligado à matéria ainda. Não está errado, não. Mas quanto mais o meu espírito se aprimora, e eu aprimoro dessa maneira, me esforçando, né? Para desenvolver moral e intelectual, né? Eu me esforço, eu me melhoro e cada vez mais a minha felicidade vai ser colocada em coisas mais próximas do espiritual do que próximas do material. E isso também faz parte de ideias inatas, no sentido de que, poxa, em outra encarnação, eu era um espírito muito mais materialista, mas eu venho aprendendo, eu venho desenvolvendo, eu venho aprimorando, né? Então, na próxima encarnação, começando de hoje, tá? Não deixa para a próxima, não. Eu estou querendo dizer que na próxima encarnação, as minhas ideias inatas serão as adquiridas nesta encarnação, adquiridas em todas as outras encarnações, adquiridas na erraticidade. Então, quando eu reencarnar, serei uma pessoa melhor. Quanto melhor, depende do esforço de cada um. E a nossa intuição, ela guia as nossas ideias inatas. Então, siga teu coração. Porque, como eu já falei ali atrás, às vezes você pensa em escolher uma profissão, por exemplo, porque te traz recursos financeiros melhores. Está errado? Não, não está. Mas se não for feita através do coração, porque daí entra a tua ideia inata, aí entra o que você programou lá na erraticidade. Você não terá tanto sucesso, você terá que se esforçar e vai ter que voltar ao ponto de partida. Talvez não nesta encarnação. A gente não morre quando o nosso corpo físico perece, né? Então, os meus compromissos assumidos estarão gravados no meu espírito. Nós somos um livro que não nasceu nesta encarnação em branco. Esta encarnação é um capítulo da minha vida. Eu tenho capítulos anteriores que, somados, dá quem eu sou hoje. Somados às tuas encarnações anteriores, é o resultado de quem você é hoje, moral e intelectualmente falando. E daí, eu vou lançar uma questão e quero que você faça essa reflexão aí. Quem eu fui em outra encarnação? Pensa, quem é que eu fui em outra encarnação? Será que eu fui uma rainha? Será? Todo mundo que faz regressão ali com a Madame Frofro, ela sempre te diz que você foi uma rainha, né? Um rei. Será que eu fui Cleópatra? Talvez, né? Será que eu fui alguma santa? Será? Nós espíritas não acreditamos nessa fórmula de santo, mas a gente acredita em espírito superior. Será que eu fui um espírito superior em outra encarnação? Faça essa reflexão. Quem você é hoje? Como você é hoje? Como você se porta no dia a dia? Será que você tem porte de quem foi um santo em outra encarnação? Trazendo para a doutrina. Será que você foi um espírito puro? Será? Será que você foi um rei? Mire as suas atitudes de hoje. Veja quem você é hoje. Se olhe no espelho com humildade, né? Naquela quem eu sou hoje. Será que eu tenho magnitude para ter sido um espírito puro? Um espírito de sabedoria? Daí eu vou descendo, né? Eu já estou na escala espírita, eu já estou ali na segunda ordem. Faz parte das ideias inatas, né? Eu sei quem eu fui na encarnação passada,
Como assim, Núbia? Você fez regressão? Não. Eu fiz autoanálise. Eu fiz autoanálise interior, né? Olhando ali para dentro de mim. Como é que eu me comporto diante das situações? E assim eu sei quem eu fui na encarnação passada. E através das ideias inatas, eu posso construir quem eu sou hoje. Posso, inclusive, construir quem eu quero ser amanhã. Isso é fácil, é trabalho. Se você ainda está esperando por um dom divino, se você está esperando que Deus lhe dê alguma coisa, Deus já te deu. Deus te deu vida e te proveu de intelectualidade para que você desenvolvesse, para que você crescesse. E Deus é tão bom que Ele não te apressa, Ele te deixa ao sabor dos seus desejos. Mas relembrando que a gente reencarna para progredir. Damião, com você, meu querido, você tem alguma pergunta? Ficou algo no ar que eu possa colaborar? Veja, precisa ver aqui com as participações, não sei se você tem acesso aí no StreamYard, as pessoas que estão participando, senão eu posso mostrar para você aqui, eu posso trazer para você aqui as pessoas que estão participando e também abrindo espaço para que as pessoas possam participar. Posso trazer aqui na tela para você? A tela você tem? Aí a gente já traz as pessoas que estão participando aqui com a gente. Ó. Vê se você consegue ver aí. Está aí na tela para você. Boa noite, Ana Carla. Beijo. Oi, Júlio. Obrigada. Obrigada por estarmos juntos, Júlio. Boa noite, Fábio Belo Gaspar. Maria de Lourdes Alves, beijo. Sônia Ribeiro, prazer. Boa noite, Suzete. Ali, querida amiga, sabe tudo de espiritismo ali, viu? Beijo, Li. Miriam Martins, boa noite, querida. Beijo. Boa noite para Nancy. Ali, você é uma linda, uma querida. A Simone Dias, essa daí é amiga de todos os programas que a gente faz, né, Damião? Simone, obrigada, amiga, pela companhia. Beijão. Boa noite para Isabel Martins. Fernanda Gouveia Louro, boa noite. Boa noite para Sandra Guzmán. Muito obrigada. É uma honra para mim, viu, Sandra? Manuela Martins, que lindona, Manuela. Boa noite. O Paulo. Boa noite, Paulo. Obrigada pela companhia. O Yu é um querido amigo também. Boa noite, querido. Obrigada pela companhia. Luiz Antônio, salve Kardec. Deixa eu só falar uma coisa, pegando no que o Luiz Antônio falou. Hoje é aniversário de Kardec, né? A gente não idolatra homens, né? Kardec foi um espírito de um vulto enorme. Nossa eterna gratidão. Como o Luiz falou, salve Kardec. Mas nós não idolatramos homens, pessoas, idolatramos ideias. O único homem que a gente idolatrou e é digno disso é Jesus, né? O único que encarnou e merece a nossa idolatria. Kardec merece o nosso respeito, nossa gratidão. Obrigada, viu, Luiz? A Mara, boa noite, Mara.
o Yu, ele falou assim, não importa o que eu fui no passado, mas sim o quanto poderei melhorar hoje. Disse tudo, Yu, é isso, eu tenho que melhorar, né? Ana Carla Botelho, ela falou assim, muito obrigada pelos ensinamentos e exercícios importantes, reflexões. Um beijo, Núbia. Ana Carla, a gratidão é minha. Estudar com amigos, para mim, é tão bom. Eu gosto do olho no olho. Espero poder estar no grupo da paz em breve, assim que isso tudo passar. Obrigada, viu, Ana Carla, pelo carinho. Essa, não sei se tem mais gente ainda para participar com a gente. A gente aguarda um pouquinho a participação de mais algumas pessoas. Se você quiser fazer algum complemento, para depois, daqui a pouquinho, a gente fazer a prece de encerramento, Núbia. Daniel, você tem alguma pergunta que você queira me fazer? Veja, quando a gente fala, né, e aí você mesmo estava comentando, né, esse trabalho, né, inato, toda essa proposta, a gente para pensar até se ampliando, né? Você até me falou de alguns exemplos, mas alguns exemplos você comentou do bombeiro, né? Você falou, porque às vezes você pode ter sido, mas também pode ter, a gente ampliando isso naquilo que você estava comentando. Você pode ter sido na outra vida e querer voltar, foi interrompido um trabalho que você gostava, né? Amplia um pouco isso, porque você até comentou, né, dos exemplos que você estava dando, é sempre aquilo, ele pode ter sido algo que veio para... E às vezes também você quer vir para completar, né? Aquilo que você... Nossa, quantas vezes, né? Você foi interrompido no exercício da tua profissão, da tua função. Conta um pouquinho mais sobre isso para a gente. Perfeito, Damião. Como eu disse, existem vários caminhos, né? E o Damião complementou brilhantemente. É óbvio que o fato de eu querer ser bombeiro significa que eu gostei muito da minha última encarnação, ou até de encarnações anteriores, onde eu acho que eu me desenvolvi muito bem. Por exemplo, às vezes nos centros espíritas tem ali um mentor que ele se identifica como preto velho. Daí você fala, isso não é espiritismo. Não é, quer dizer, é espiritismo, não é essa ideia. Significa simplesmente que ele gostou muito de uma outra encarnação, que ele se identificava assim. Significa que ele evoluiu nesta encarnação. E eu vou dar mais um exemplo, viu, o José Damião? Vamos supor que em outra encarnação eu fazia muito mal para as pessoas e eu feria as pessoas deixando-as cegas. Eu achava legal. É um exemplo. Daí, para que eu expie é diferente de castigo, deixando isso muito claro. É muito diferente de castigo. Eu só estou pagando, resgatando um erro que eu cometi no passado. Não estou sendo castigada, estou tendo a oportunidade. Então, como eu feria as pessoas nos olhos lá no passado, nesta encarnação, era para eu ficar cega aos 14 anos. É só um exemplo. Era para eu ficar cega aos 14 anos. E daí, eu renasço com a ideia inata de que eu cometi erros ali no passado, onde eu feria os olhos das pessoas. E daí eu nasço e desde criança eu falo, quero ser médica. Por que você quer ser médica? Eu quero ser médica para ajudar as pessoas. E digo mais, eu quero ser médica oftalmológica. E daí a espiritualidade fica ali de olho em mim. Quando eu chego aos 14 anos, eu continuo, era para eu ter ficado cega, eu continuo com o propósito de auxiliar aqueles que perdem a visão. E daí a espiritualidade que me acompanha, que me assessora, fala, vamos ficar de olho nessa garota? Será mesmo que ela vai ser médica e vai auxiliar as pessoas com problema de visão? E eu continuo com o propósito e eu não fico cega aos 14 anos. Eu faço medicina, eu me formo, eu faço residência e passo a ajudar as pessoas que têm problema de visão.
Sabe o que aconteceu? Eu expiei a minha dívida. Eu não precisei passar pelo problema de ficar cega. Eu não precisei, porque era questão de aprender uma lição. Entendeu a diferença de castigo e expiação? Eu não precisei passar. Eu mostrei para mim mesma, né? Perante a minha consciência, eu mostrei que eu entendi que lá atrás eu cometi o erro e eu não vou cometer mais. Por isso, e daí faz parte das ideias inatas. Eu não preciso sofrer para resgatar algo que eu cometi lá na outra encarnação, diferente do que as pessoas ainda acham, né? Que a gente tem que sofrer para aprender. Não, esse exemplo que eu dei eu paguei com amor e não com a dor. Qual está sendo a tua escolha? Comenta aí para o José Damião mandar para mim. Tua escolha está sendo evoluir pela dor ou está sendo evoluir pelo amor? Confesso, confesso que muitas das minhas escolhas ainda estão sendo pela dor. Estou em aprendizado. Eu não estou me cobrando, mas eu estou me esforçando para reverter essa situação de fazer escolhas pela dor. O espírito evolui, né, José Damião? O que você acha? Não, é esse caminho, para ampliar um pouco mais, né, para que as pessoas possam perceber isso, né? Na verdade, um caminho de evolução. Estamos todos nós, né, aprendendo, evoluindo, crescendo nesse instante, né, Núbia? O quanto isso é importante, o quanto isso nos fortalece. E ter esse pensamento, isso que você estava comentando, né? De ter essa consciência, né? Sabe, se não fez o melhor hoje, que grata isso que a gente tem, né, Núbia? No dia seguinte, né, ele renasce florescendo para nos oferecer novas oportunidades, né, Núbia? Sempre, José Damião, sempre. E, como eu falei, uma nova oportunidade nasce a cada dia, não deixa para depois, não deixa para a próxima encarnação. Por isso, esse tema de ideias inatas é tão importante. Aquilo que está no teu instinto de fazer, você tem que dar vazão. Instinto no sentido de para o teu bem, né? Então, faça. Se você quer ser, como a gente deu o exemplo aqui, se você quer ser bombeiro, faça esse trabalho, nem que seja voluntário, nem que seja... Porque, certamente, faz parte de quem você é. Por isso, eu lancei a questão, e gostaria que vocês refletissem sobre isso. Quem eu fui na encarnação passada? Fazendo uma autoanálise, analisando quais são as minhas ideias inatas. Por que eu nasci, por exemplo, amando os animais? Por que será? Pode ser, como o Damião falou no caso do bombeiro, que eu já venha fazendo um trabalho. Mas pode ser também exatamente o contrário, que eu fazia tudo errado lá e agora eu quero proteger os animais. Mas o Damião deu um caminho maravilhoso. Talvez eu já venha desenvolvendo esse trabalho. Então, pensa sobre ideias inatas. O que é que te move? O que é que faz o teu coração pulsar? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu queria tanto ser professora, mas agora eu estou velha. Por quê? Você pretende morrer? Não, né? Porque teu corpo perece, mas o teu espírito continua vivo. Então, eu tenho, sei lá, tenho 60 anos, queria tanto fazer uma faculdade de história, por exemplo. Faça, nunca é tarde, porque você não vai morrer, teu espírito é imortal, e você leva este conhecimento como ideias inatas. Este tópico do Livro dos Espíritos vem como um incentivo para que você não para que você não pense que é tarde demais. Nunca é tarde. Conhecimento, recapitulando, conhecimento moral e intelectual que você adquire
você leva para a vida. Pode ficar adormecido por um tempinho, mas daí a hora que você chamar ele, a hora que você buscar no teu arquivo mental, ele vem à tona com força, como o exemplo do garoto que eu falei. Às vezes você é uma criança e tem habilidade para determinada situação, e vamos parar de chamar que é dom, porque dom presume que você ganhou. Isso de graça não ganhou, não, foi trabalho. Ó, tem mais participações aqui, Nubia. Vamos trazer mais. Opa. A Manuela Martins. Manuela, eu te achei tão linda. Brilhante palestra. Bondade tua, Manuela. Muito elucidativa a todos nós. Volte logo a nos dar uma nova palestra. Abraços. Abraços, querida. Será um prazer retornar a essa casa que eu tenho no coração. O Yutan, ele diz, nós nascemos para sermos felizes, portanto, escolhemos evoluir pelo amor. Isso, Yu. O Yu é uma das pessoas que me ensinam. Estou como dirigente de curso do Yu, mas eu aprendo muito com ele. A gente precisa ter essa humildade de que as pessoas todas têm a nos ensinar. A criança tem a te ensinar, porque ela é um espírito antigo. É óbvio que ali na nossa hierarquia, você tem a obrigação de conduzir uma criança, por exemplo, mas a gente tem que saber ter a humildade de aprender com os outros. Alguém mais, Damião? A Fernanda Gouveia Loura, ela falou assim, Deus nos deu a oportunidade diária de sermos melhores. Isso, Fernanda, a cada dia é oportunidade. E, às vezes, a gente se apega às dificuldades, né, Fernanda? Às vezes a gente fala, nossa, como está difícil, nossa, como eu sofro. É tudo oportunidade. Olhos de ver, não é, Fernanda? Que eu tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, e não só. Conhecimento parado, ele não serve para nada. Você adquirir conhecimento, sabe aquela frase que postam em Instagram, Facebook? Livros e guarda-chuva só tem efeito se forem abertos, né? Então é isso, Fernanda. A cada dia a gente pode e deve ser melhor. Lembrando que é melhor para mim mesmo, para que eu seja feliz. Mais alguém, Damião? O Haroldo Sabino Fernandes diz, bom final de semana a todos. Que assim seja, Haroldo, será. Será um bom fim de semana a todos nós, porque Deus assim quer, que sejamos felizes, como disse o Yu. E então, vamos para a prece de encerramento. Podemos, então, Núbia? Podemos. Eu gostaria de convidá-los a se unirem a mim a uma prece de gratidão. Gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos, gratidão por ter nos enviado, Senhor, o Consolador prometido. A doutrina espírita veio como Consolador prometido por Jesus. Jesus sempre esteve conosco. Quando o corpo dele nos deixou, ficou todo o seu ensinamento, ficou toda a sua energia, e ele me enviou o Consolador prometido para confirmar todas as leis do universo. Jesus, meu irmão maior, nos disse, não vim destruir a lei, mas complementá-la, e posteriormente o Espiritismo nos vem para complementar e confirmar a lei. Por isso agradecemos-te, Pai amado, agradecemos ao nosso irmão maior Jesus, agradecemos a Allan Kardec, nesse 3 de outubro, aniversário do seu reencarne, para nos trazer o Consolador prometido. Gratidão, Pai amado, pela vida.
Gratidão por mais um dia. Obrigada por esse corpo que serve de abrigo ao meu espírito. Obrigada pela família que me concedeste, me dando amparo, me trazendo abrigo, consolo. Gratidão também pelos familiares mais difíceis de lidar, que eu possa enxergá-los como oportunidade de aprendizado. Obrigada, Pai, pelos amigos que me concedeu. Obrigada por permitir que o meu mentor amigo me inspire, me conduza no caminho do bem. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Que possamos ter um fim de dia abençoado, que a nossa semana seja excelente, pautado sempre nos passos que o nosso irmão Jesus nos ensinou. Que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva, que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus que assim seja. Só para terminar, Núbia, tem mais 2 participações aqui, ó. Ali fala assim: como sempre, uma aula em forma de palestra. Ótimo final de semana a todos. Gratidão, Núbia Polatti. Eu que agradeço a companhia e a bondade. O Yu, ele diz: gratidão, Núbia, nós é que aprendemos muito. A nossa turma é demais. Boa noite a todos. E eu vou incluir a nossa turma, Yu, ao Grupo da Paz, que é umas pessoas tão incríveis, adoro. A Maria de Lourdes Alves, ela fala: gratidão pela oportunidade, muita luz e paz a todos. Que assim seja, Maria de Lourdes, Deus assim o quer. Deus nos quer feliz, Deus nos quer evoluindo. Ele não pune ninguém, ele só nos dá os recursos que precisamos. Simone Dias, a gratidão é toda minha. Beijos, minha lindona. Pronto, Núbia, gratidão por essa oportunidade, viu? Em breve estaremos juntos aí, como a própria Manuela comentou, realizando palestras, você estando junto com a gente lá no Grupo da Paz. É uma honra para mim, é uma honra de verdade. Falo de coração ao meu amigo José Damião, que está aqui representando o Grupo da Paz, os que estão conosco no Facebook. Gratidão pela companhia, obrigada por me ouvirem e que Jesus seja o nosso norte hoje e sempre.